E aí pessoal, tudo bem? Essa é a segunda parte do vídeo para ensinar como montar um controlador de temperatura por radiofrequência. Então vamos dar uma geral no que a gente vai fazer nesse experimento. No vídeo passado a gente mostrou como construir essa caixinha que é o conversor analógico digital. Agora o principal dessa parte é o condicionador de sinal, que basicamente é um circuito que vai transformar numa tensão a resistência do termistor. E a resistência do termistor tem a ver com a temperatura dele. Então a gente vai conseguir extrair a temperatura através da tensão que o nosso condicionador de sinal vai fornecer. A gente vai mandar o Raspberry Pi mandar um sinal para um outro circuito acionador que vai acionar uma lâmpada. E essa lâmpada vai aquecer o nosso termistor e vai aumentar a temperatura. Aí assim que a temperatura passar de um certo valor, o Raspberry Pi vai receber a informação de que a temperatura já está boa e vai parar de mandar o circuito acionador acender a lâmpada da placa. E aí o termistor vai esfriando e esse ciclo vai se repetindo de forma a manter a temperatura ao redor do termistor próxima do comandado. Aí nesse experimento, como a gente tem só uma fonte de tensão que a gente setou em 12 volts e o circuito acionador precisa de 12 volts enquanto o resto do circuito é 5 volts, a gente fez um regulador de tensão, essa caixinha, para converter os 12 volts para os 5 volts para ser usado no circuito. Esse é o circuito regulador de tensão. A gente vai alimentar o circuito com 12 volts, mas ele pode ser usado para qualquer outra tensão, acima de 7 volts. O regulador de tensão 7805, ele mantém a saída em 5 volts direto. E isso vai ser usado para alimentar todo o restante do circuito do termostato. Os dois capacitores dessa configuração são usados para aumentar a estabilidade do sinal de saída. Esse é o circuito aquecedor. Aqui a gente tem o relé, que funciona como um acoplamento eletromagnético. Como que é isso? A gente vai alimentar com 12 volts o lado esquerdo do circuito e com 127 o lado direito. O circuito funciona a partir de sinais do Raspberry Pi. O que acontece? A gente tem uma temperatura limiar. Se a temperatura ambiente estiver menor que a temperatura limiar, o Raspberry vai mandar um sinal que vai fazer com que o nosso transistor BC547 conduza a corrente. Ele conduzindo, a corrente vai passar por esse enrolamento do relé, que vai gerar um acoplamento eletromagnético, fechando essa chave, fazendo com que o circuito de 127 volts ligue a lâmpada e aqueça o nosso termômetro, nosso termistor. E a energia armazenada pelo indutor, quando a corrente é conduzida, vai ser dissipada lentamente nesse diodo. E esse diodo, além disso, tem uma função de evitar um pico, na hora que aqui começa a conduzir, evitar um pico de corrente, tensão nesse transistor. Outra proteção também é o resistor e o diodo no sinal do Raspberry, para que não vá corrente, não volte corrente no microcontrolador. É o nosso circuito condicionador de sinal. A ideia simplesmente é a gente ter uma relação aqui entre o VAD e o RT biunívoca, ou seja, para cada VAD que a gente vê aqui só pode ter um RT correspondente, porque sabendo a resistência no termistor, o RT, a gente consegue determinar a temperatura. Outro ponto importante é que o VAD fica entre 0,1 volts e 4 volts, porque como a gente viu no vídeo passado, o nosso conversor AD satura nesses valores. A gente não quer que sature, porque se saturar, a gente não vai ter uma relação única entre VAD e RT. E a gente realmente precisa disso, porque senão a gente não vai saber a temperatura. Então o VAD vai ser então dado por essa forma, ganho vezes a diferença entre o mais e o menos, entre entrando mais e entrando menos. A gente isola o VI+, porque ele depende do RT, e a gente quer colocar D em função de RT. E aí, quanto que vale o VI+? O VI+ vai ser um divisor de tensão aqui. A gente isola o RT dessa forma, e aí a gente tem RT em função de VI. É que a gente tem o valor de VI em função de VAD, então a gente substitui o VI aqui, a gente vai ter o RT em função de VAD, que é o que a gente quer. Essa fórmula para determinar a resistência no termistor em função do VAD que o conversor AD vai passar para o Raspberry. Então agora que a gente tem o VAD
e consequentemente a gente vai saber a resistência do termistor. Agora a gente precisa relacionar a resistência do termistor com a temperatura que está ao redor dele. E para isso a gente vai usar a fórmula de Sternhardt, que relaciona a temperatura aqui, ambiente, com a resistência do termistor. Aí a gente manipula essa fórmula para ficar mais conveniente para a gente. Tendo essa fórmula aqui da resistência, a gente usa o datasheet para as temperaturas entre 20 e 50 graus. E a gente fita aqui os melhores valores para R infinito e para beta, para representar o nosso RT. A partir disso, tendo os valores de beta e R infinito, a gente isola o T aqui, chegando nessa fórmula da temperatura em função da resistência do termistor. Então aqui a gente tem todo o circuito para ler a temperatura, e essa caixinha aqui é o conversor analógico digital, que está na parte 1 do vídeo. Essa caixinha aqui é o que a gente fez nesse experimento. E aí a ideia é usar o amplificador por sinal EIDA 122, que está nessa caixinha aqui, e trabalhar na região linear dele, para a gente, como explicado, determinar qual que é a temperatura do nosso resistência do nosso termistor, que está aqui. Para começar, vamos fazer uma análise da saída do nosso circuito, variando a resistência do termistor na faixa que a gente quer, de 20 a 50 graus, que dá de 800 a 2.7 ohms. Então vamos simular. Aí, usando o DC Sweep, a gente consegue ver que variando o nosso resistor aqui no eixo X, de 800 ohms até 2.7, que a gente está interessado. E a gente vê que a tensão aqui não passa de 4 volts e nem chega muito perto de zero. Então tá ideal para a gente, não vai saturar. Para ilustrar que os resistores estão bem calibrados, vai saturar em cima se a gente colocar, por exemplo, aqui 200 ohms. Então a gente vê aqui que saturou em 4 volts. Então os resistores estão bem calibrados para a gente trabalhar na região linear e conseguir determinar a resistência do nosso termistor. Agora que a gente já fez uma análise DC do nosso circuito, vamos ver como ele se comporta no tempo. Ou seja, vamos pegar o nosso termistor, colocar na temperatura mínima, que equivale a ter 20 graus e 2.7 kΩ, e vamos ver o que acontece na saída que o Raspberry Pi vai ler e aqui no ponto intermediário, que é a entrada do conversor AD. Então vamos lá. Então a gente vê que o verde aqui está no máximo possível, que a gente viu pelo gráfico, que corresponde ao resistor de 2.7 ohms. E aí a saída, a gente pode ver um dead cycle que deve ter mais ou menos 80%. E isso vai dar 4 volts para o Raspberry Pi. Agora vamos testar no outro extremo, ou seja, se o nosso termistor tiver com o mínimo possível, que é 800 ohms, e vamos ver o que acontece. Aí no caso, 800 ohms, a gente está lá embaixo na tensão, aproximadamente 400 mV. A gente vê que o dead cycle está pequeno, que vai dar que representa uma queda de tensão bem baixa no termistor, e fazendo as contas a gente vai achar provavelmente os 800 ohms. Agora vamos explicar o programa que a gente implementou no Raspberry Pi para poder controlar a temperatura. A gente vai definir aqui os GPIOs que a gente vai usar e o número de amostras aqui para o PWM. Para começar, a gente fez uma funçãozinha aqui auxiliar para poder ler a temperatura, que vai retornar um float. A gente declara as variáveis, aproveita aqui a lógica do PWM que a gente explicou no primeiro vídeo, e esse VPWM aqui vai ser a tensão que vai entrar no conversor analógico digital. Então aqui a gente recupera a tensão que está saindo lá do nosso condicionador de sinal. Então, através dessa tensão aqui, a gente descobre a temperatura com a fórmula que a gente apresentou na teoria. Então essa é a fórmula para calcular a resistência do termistor em função da tensão que entra no conversor analógico digital. Como a gente mostrou depois, a gente usa a fórmula para calcular a temperatura em função da resistência do termistor. Aqui a gente subtrai 273
porque essa fórmula aqui dá a temperatura em Kelvin. Então, para converter para graus Celsius, a gente subtrai 273. E, enfim, a gente retorna a temperatura. Aí a nossa função que vai precisar de uma variável lateral float aqui, que é pela temperatura. A gente entra num for infinito aqui e lê a temperatura, a função que a gente apresentou, e armazena na variável t. Aí a gente imprime essa temperatura. E se a temperatura for menor que 43 graus Celsius, a gente entra nesse loop, que vai ligar a lâmpada e vai ficar lendo a temperatura até ela passar de 45 graus. Passou de 45 graus, sai desse loop, desliga a lâmpada e aí fica lendo a temperatura e verificando se ela fica abaixo de 43. Uma vez que ela fica abaixo de 43, repete-se o processo. Por que a gente fez essa diferença de 43 e 45? Ou seja, a gente fez ficar no loop e entrar no loop. A ideia é, por exemplo, a gente põe 43, 43, a lâmpada vai ficar ligando, desligando, ligando, desligando. Porque passa de 43, ela desliga. Fica menos que 43, ela liga de novo. E aí vai diminuir muito a vida útil do nosso sistema. Então a ideia é aproveitar a inércia da temperatura para poder diminuir o número de vezes que a gente liga e desliga, que auxilia muito na vida útil do nosso sistema. Essa é a função que a gente implementou para controlar a temperatura.